Bem-vindos de volta ao nosso estudo do livro dos Provérbios e ainda estamos no capítulo 6 de Provérbios e estamos estudando os versículos 20 a 23. Agora, vou voltar rapidamente e vou relembrar o contexto novamente. Assim, nos versículos 1 a 5, nós temos a imprudência. Isso é tomar decisões rápidas e sem pensar. Então, nos versículos 6 a 11... temos a preguiça, e sempre digo aos jovens, lembrem-se, nos filmes, a preguiça pode ser vista como algo muito divertido ou cômico, mas a Bíblia vê isso como pecado. O uso errado dos nossos dons, o uso errado do nosso tempo, o uso errado ou o não uso da graça de Deus que nos é dada. Os versículos 12 a 19 falam da maldade. Uma desobediência estabelecida e determinada contra Deus. Então, tudo isso junto com... Vamos para os versículos, é claro, do 24 a 35. Ele vai falar sobre a infidelidade, principalmente no que diz respeito ao casamento e à família. Agora, tudo isso é uma espécie de representação do mundo em que vivemos. Um tanto perigoso. E você diz, ora, isso não é perigoso para mim. Eu sou educado em casa. Ou isso não é perigoso para mim, eu sou um cristão. Ou isso não é perigoso para mim, você sabe, eu vou à igreja todos os domingos. Não, é perigoso para todos nós. Um texto que sempre leio é 1 Coríntios 10, 11 ao 14. Mas vamos apenas olhar para o versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Você sabe quem são as únicas pessoas que não caem? São aqueles que acreditam sinceramente que podem cair. E estão constantemente tomando medidas preventivas, segundo a palavra de Deus, para se protegerem, porque não confiam em si mesmos e sabem que precisam constantemente da graça de Deus. Agora, no meio de todo este pecado, a Bíblia nos diz que neste mar escuro e perigoso, Deus nos deu uma luz, e a sua palavra. Então, se olharmos os versículos 20 a 23, veremos o versículo 21, mas vamos ler a passagem inteira. Versículo 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Vamos ao Senhor em oração. Pai, obrigado pela Tua palavra. Mais importante ainda, obrigado pela Tua palavra porque ela aponta a nossa necessidade de Ti e nos leva ao único que pode suprir essa necessidade, Jesus Cristo. Oro pelos jovens, Senhor, que estão assistindo este vídeo. Que eles reconheçam que, assim como a lei lhes mostra que são pecadores, o livro dos Provérbios lhes mostra que são tolos. E que em ambos os casos precisamos ser reconciliados contigo através do teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, por favor, ilumine todos os nossos pecados, para que possamos ver a nossa necessidade do teu Filho e da sua morte no Calvário. Ó Pai, deixe os jovens verem mais do que princípios aqui. Deixe-os ver Jesus, em seu nome. Amém. Agora, antes de prosseguirmos, deixe-me repetir algo que disse em minha oração. Quero sempre que vocês se lembrem disso, especialmente aqueles que foram criados em famílias cristãs ou que estudam em casa e que seus pais lhes ensinaram sabiamente princípios e mandamentos. E talvez seu estilo de vida, desde a tenra idade, tenha sido diferente daqueles ao seu redor. Reconheça que você ainda precisa de um Salvador. Que a nossa própria justiça, a nossa própria obediência, a nossa diferença em relação ao mundo não nos salvarão. Que todos nós somos pecadores, todos nós. A melhor criança que já nasceu é uma pecadora. Você precisa de Jesus. E todos os princípios, todos os ensinamentos, toda a obediência, toda a luta contra a cultura pecaminosa não vão salvá-lo. O único que pode salvá-lo é aquele que morreu.
Ele levou o seu pecado, sofreu o castigo que você merecia e morreu em seu lugar. Uma pessoa que não sabe nada sobre o livro de Provérbios, que foi criada inteiramente em um lar pagão, que logo antes de sua morte confia em Cristo como sua única esperança, está em melhor situação do que todas as crianças do mundo que foram criadas em lares cristãos, mas veem muito pouca necessidade de Jesus Cristo. Então, sempre quero que nos lembremos disso enquanto estudamos o livro dos Provérbios. O livro dos Provérbios por si só não pode salvá-lo. Só pode salvá-lo te apontando para Jesus. É a mesma coisa com a lei. A obediência à lei é algo maravilhoso, honroso, algo que todos devemos buscar. Mas a nossa obediência não nos salvará. É apenas Jesus Cristo. Tudo bem, portanto, no versículo 20, temos um chamado à obediência. Diz: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Agora, guarde e não deixes. Guarde fielmente, não deixes, não abandone a instrução. Então, isso é um chamado à obediência. Agora veremos qual é o meio para a obediência. Como podemos viver de modo a cultivar a obediência à palavra de Deus? No versículo 21 ele diz: ata-os, isto é, os mandamentos, o ensinamento, perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Então, versículo 21, ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Agora, veja, isto é... Eu já lhes ensinei sobre paralelismos hebraicos antes, então imagine isto: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, alma, mente e força. Quando ele diz isso, ele não está dividindo quem você é em diferentes categorias. Ele está empilhando um termo após outro para dizer: ame a Deus com tudo o que você é, tudo o que você tem, seja o que for, ame a Deus com isso. É a mesma coisa aqui, ele está dizendo com relação à palavra de Deus: ata-os, pendura-os, faça o que for preciso para torná-los parte de você. Então, há uma palavra que usamos frequentemente quando estamos ensinando, chama-se internalizar a palavra. Que ela se torne parte de você. Então, eu quero que olhemos. Ele diz, em primeiro lugar, ata-os perpetuamente ao teu coração. Então, as palavras que vêm à mente são leia, estude, memorize, medite sobre isso, medite sobre aquilo e faça isso perpetuamente. Agora, quando falamos sobre meditação, alguns de vocês provavelmente estão pensando: nossa, devo subir no topo de uma montanha, cruzar as pernas e cantar. Não. A palavra meditação é usada na Bíblia e não tem nada a ver com tentar encontrar a verdade dentro de você ou invocá-la do universo de qualquer jeito. Meditação é ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, memorizar a palavra de Deus, mas depois reproduzi-la repetidamente em nossa mente, pensando sobre ela, até que se torne uma realidade para nós. Quero que voltemos por um momento ao capítulo 4 de Provérbios, e quero que você veja onde isso é realmente enfatizado. Ele diz, capítulo 4, versículos 20 e 21, Filho meu, repito, um termo carinhoso, ele quer o melhor para o seu filho, e é assim que a criança pode obter o melhor. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Agora, ele simplesmente continua empilhando uma frase em cima da outra para dizer: deixe a palavra de Deus se tornar uma parte de você. Tornar-se uma parte de você. Agora, deixe-me dar uma ilustração de um treinamento com relação à luta. Isso, seja no boxe ou no taekwondo, ou qualquer coisa assim, existem certas maneiras pelas quais você aprende a bloquear um soco, ou aprende a observar alguém. E você sabe que quando eles fazem uma determinada coisa, isso significa que eles estão indo fazer outra coisa. O cara abaixa o ombro, ok. Se ele fizer isso toda vez antes de dar um soco, então fique atento ao ombro. E quando vier, você sabe o que vai acontecer. Então há também essa ideia de você quase reagir antes de pensar, porque você já viu isso tantas vezes. Então eles te ensinam a movimentar a sua mão para bloquear um soco, para bloquear outro soco e outro soco. E então um dia você entra no centro de treinamento e o treinador dá um soco direto em você. Você está com a sua bolsa no ombro e tudo mais. Você nem se vestiu para entrar no ringue e lutar.
E quero dizer, ele dá um soco em você e automaticamente é incrível. Sua mão bloqueia. Mesmo antes que você sequer pensar nisso, isso simplesmente se torna parte de você. Ora, isso é uma reação limitada, uma ilustração limitada, mas de certa forma mostra algo. Que se você continuar renovando a sua mente na palavra de Deus, as coisas se tornarão um padrão. Elas se tornam um modo de vida. Você praticamente nem precisa pensar sobre isso. É o poder de renovar a sua mente na palavra de Deus. Se um garotinho observa o pai e toda vez que a mãe talvez mostra desrespeito ou algo assim, o pai simplesmente explode e perde a paciência. O menino observa isso repetidamente durante anos e adivinha, vai ser muito difícil para aquele garoto não fazer a mesma coisa. É quase um padrão que se tornou enraizado nele. É a mesma coisa com o estudo das Escrituras. Sua mente vai se conformar com alguma coisa. Vai se conformar com as conversas do mundo. Vai se conformar com as mídias sociais, a televisão, o cinema, o ensino. Por que não permitir que a sua mente se conforme à vontade de Deus, tal como nos é revelado nas Escrituras? E então, ata-os perpetuamente ao teu coração. Agora no versículo, como eu disse, capítulo 4, versículo 20, ele diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, preste atenção, olhe para mim. Olhe para mim. Lembro-me do meu pai quando ele me dizia algo para fazer na fazenda, fosse picar feno ou buscar o gado ou algo assim. Ele dizia: agora olhe para mim. Isso é o que eu preciso que você faça. Porque se eu trabalhasse o dia todo, mas fizesse algo contrário ao que ele havia me pedido, então o meu trabalho, meu pai não ficaria muito satisfeito. Prestar atenção. E uma das coisas quando você é criança, e você pode não reconhecer isso, mas é que você é bastante desmiolado. E é por isso que os pais estão sempre dizendo: preste atenção, preste atenção, preste atenção, preste atenção. Então seus pais lhe dizem para fazer alguma coisa, você sai e faz o oposto. E quando você volta, o que eles dizem para você? Por que você não prestou atenção? Eu te disse o que fazer. Então ele está dizendo: atenta para as minhas palavras. Agora, antes de prosseguirmos, deixe-me dizer isso. Uma das maneiras mais dolorosas de mostrar desrespeito a uma pessoa é não ouvi-la. Porque basicamente o que você está dizendo é: você não tem nada a me dizer. Tudo o que você diz para mim não tem importância alguma. Ora, é terrível fazer isso com um amigo. É ainda pior fazer isso com uma figura de autoridade como um pai. Mas quão doloroso é quando você faz isso com Deus. Deus diz: atenta para as minhas palavras. E você não atenta. Você não atenta. Atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Incline-se. Ouça, aproxime-se. Podemos ver isso quando alguém está falando muito, muito baixo e você quer ouvi-lo. Seu movimento natural é inclinar-se em direção a esse som e depois virar um pouco a cabeça e tentar ouvir com toda a atenção. Às vezes, quando estou caçando cervos e ainda está escuro, e por isso ainda não posso atirar, mas há movimento, você ouve coisas e meio que se inclina para saber de onde vem aquele som. E você fica tentando ouvir. Isso é um esquilo, isso é um cervo, isso é um guaxinim. O que é isso? Entende? Então, é isso que é. Você está prestando atenção porque é importante para você. Você está inclinando seu ouvido para isso porque realmente quer ouvir. Agora, aqui está o que eu quero que você veja. Prestar atenção, inclinar o ouvido e até mesmo captar ou compreender o que Deus diz não é suficiente. Você diz: ora, o que mais? Bem, veja o que mais diz. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Aqui está o ponto. Você pode retroceder espiritualmente. Você pode retroceder no que diz respeito à obediência. Você sabia disso? Não basta apenas aprender algo. É preciso guardar isso no coração. Satanás é descrito como um pássaro que, quando a semente é lançada no chão, ela está lá no chão, mas ele vem descendo e a pega e a leva embora. Eu tenho conhecido pessoas que parecem estar crescendo muito no Senhor e aprendendo as coisas, e depois as vejo um ano depois e é como se tivessem esquecido tudo o que aprenderam. E eles estão retrocedendo. É como se a palavra tivesse sido arrancada do coração deles.
Então, não é só aprender isso, mas não deixar que isso se afaste de você. Então, você diz, ora, eu li Provérbios 6 uma vez. Bem, me desculpe, isso não é bom o suficiente. É por isso que recomendamos a leitura de toda a Bíblia uma vez por ano. Pelo menos, entende? Porque você precisa ouvir isso indefinidamente. Pedro, em suas epístolas, fala sobre trazer-vos lembrados, trazer-vos lembrados, trazer-vos lembrados, trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Então não deixe que elas se afastem da sua vista. Mantenha-as dentro do seu coração. Assim, devemos internalizar a palavra de Deus. E isso é trabalhoso. Temos que estudar, memorizar, meditar, ler. Mas então é a ideia de mantê-la ali. Mantê-la ali. Você sabe, você não... Quando você nasce, você sai do útero, você respira pela primeira vez. Você não consegue respirar o suficiente para não precisar respirar pelo resto da vida. Você pode ir hoje comer 24 horas, você ficará doente, mas você consegue. Mas você estará com fome amanhã. E a questão toda é, acho que foi por isso que Deus nos criou. Temos que respirar a cada momento. Temos que beber água de vez em quando durante o dia. Temos que comer de vez em quando durante o dia. E temos que nos levantar de manhã e fazer isso de novo. Penso que de certa forma talvez Deus esteja usando essas coisas físicas para nos mostrar que é assim que devemos tratar a palavra de Deus. Você tem que respirar o tempo todo. O tempo todo. Você tem que beber o tempo todo. Você tem que se alimentar o tempo todo. E você precisa ter muito cuidado para que os abutres não venham e roubem isso. E às vezes, ouça, o diabo pode vir roubar a palavra e nem sempre se veste de demônio. Nos Cânticos de Salomão fala das raposinhas que estragam a vinha, das pequenas distrações que te impedem constantemente de estudar a palavra de Deus. Pequenas distrações. E adivinha, essas distrações, às vezes, são coisas boas. Elas não são as melhores. Elas não são as melhores. E vamos ver isso. Então ele diz, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Bem no centro do seu coração. E então o Salmo 1:2 fala sobre o homem piedoso e diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e noite. Agora, dia e noite em hebraico significa o tempo todo. Se significasse outra coisa, acho que eles teriam traduzido outra coisa. Isso não é uma ciência inacessível. Realmente significa exercer a palavra de Deus no começo, no meio e no fim do seu dia. É muito importante, muito importante. E jovens, eu preferiria que vocês lessem a palavra com sinceridade por 20 minutos por dia, do que, vocês sabem, todos os dias, do que eu gostaria que vocês se arrependessem de ter negligenciado a palavra, então lessem a palavra por 2 horas e depois não lê-la novamente por 6 semanas. Aos poucos, todos os dias, vai edificando. Sempre digo às pessoas, se você não está lendo a palavra de Deus, pode começar amanhã a ler 5 minutos. Não parece muito, mas é muito mais que nada. E talvez em 3, 4 semanas ou um mês, aumente isso para 10 minutos. E aos poucos você cresce. Porque prefiro que você faça isso do que tomar uma grande dose e não beber de novo por vários dias. Tudo bem. Agora ele diz, ata-os perpetuamente ao teu coração. Pendura-os ao pescoço. Agora, o que ele está tentando fazer aqui é tentar dar a você, novamente, ele está tentando enfatizar que os mandamentos devem vir sempre em primeiro lugar. Eles estão sempre lembrando que a palavra de Deus está colocada em um lugar onde você não pode esquecê-la. Sabe, durante a reforma, antes da reforma, o púlpito e a palavra de Deus estavam sempre abandonados na igreja. Mas na reforma, eles trouxeram a palavra de Deus para o púlpito, bem para o centro. E você diz, ora, isso é apenas uma imagem, isso é apenas figurativo. Bem, eles realmente fizeram isso, mas a imagem era importante. Eles estavam dizendo, quando você entra nesta igreja, a palavra de Deus estará no centro das atenções e será o fator de controle. Porque ela nos diz quem é Deus, quem é Cristo, quem é o Espírito Santo, e ela nos diz a vontade de Deus. Está bem no centro. Então,
isso pode ser útil para você como um lembrete físico. Não guarde sua Bíblia em uma gaveta. Coloque-a onde você possa ver, para que isso te lembre toda vez que você entrar no seu quarto ou algo assim, que não há nada mais importante no seu dia do que estudar a palavra de Deus. Agora, isso é provado de forma muito poderosa em Deuteronômio 6:8. É isso que ele diz. Também as atarás, esses são os mandamentos, como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Agora, eu estive em Israel. E se você for, não apenas ao Muro das Lamentações, mas se você for a diferentes lugares em Israel, particularmente Jerusalém, você verá pessoas que têm essas caixinhas cheias de versos. E elas também prendem versos com tiras de couro no antebraço e alguns aqui na testa. Quer dizer, fica literalmente enrolado na testa. E é uma caixa com versos. Agora, não foi isso que quis dizer aqui. Não foi isso que Deus quis dizer. Isto é uma figura. Esta é uma ilustração. Isto é para colocar uma imagem em nossa mente. Porque você carregar as escrituras na sua testa pode não significar nada. Você poderia amarrá-la não apenas no braço, mas também na perna, nos pés, na cintura, onde quer que queira. Mas esse não é o ponto. A questão é estar sempre com você. Sempre ensinando. Sempre impactando você. Agora, você diz, irmão Paul, não consigo ler a Bíblia 24 horas por dia. Não, você não consegue e eu também não. Mas posso lhe dizer uma coisa, quanto mais você ler a Bíblia, mais ela estará com você e mais ela te guiará. As pessoas costumam falar comigo sobre como eu oro biblicamente. Então, quando falamos sobre orar biblicamente, e isso é importante, por quê? Porque há muitas pessoas que oram de uma maneira que não é bíblica. Eles são movidos por suas emoções e todo tipo de coisa. As pessoas dizem, ora, como posso aprender a orar biblicamente? Bem, algumas pessoas dizem, apenas faça as orações da Bíblia. Apenas faça-as literalmente. E toda a sua vida de oração consiste apenas em ler passagens das Escrituras e lê-las para Deus. Eu não recomendo isso. Mas também não recomendo que você seja guiado pelas suas emoções. Em relação à oração. Aqui está o que recomendo. Leia as orações. Leia as orações em todo o Antigo Testamento, no livro dos Salmos. Leia as orações como Efésios 1 ou Efésios 3. Leia as orações. Basta lê-las, não durante o seu tempo de oração, mas no seu tempo de estudo, leia-as indefinidamente. E você sabe o que vai acontecer? Você renovará sua mente e de repente você começará a ver gradualmente que a sua oração está sendo conformada com as orações da palavra de Deus. E não de uma forma mecânica, onde você está apenas lendo a oração. Mas à medida que você lê as orações bíblicas, suas orações começarão a ser impactadas quando você orar por outras pessoas. Você pode nem saber, mas as orações estão se tornando cada vez mais bíblicas porque a sua mente está sendo renovada nas orações bíblicas. E essa é a ideia aqui. Você está constantemente se alimentando da palavra de Deus para que ela chegue até você como um amigo. Eu tive um professor que escreveu um livro de exercícios chamado A Mente de Cristo. E a coisa toda era estudar os ensinamentos de Jesus Cristo até que literalmente se tornasse algo espontâneo, criasse um padrão e uma maneira de pensar em sua própria mente. Agora, ele também diz isso, ele diz, ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Agora, normalmente, o que colocamos no pescoço, pelo menos muitas jovens fazem isso, é um lindo colar. Por quê? Como adorno, como enfeite. Não há nada de errado com isso. Mas aqui está o que eu quero que você veja, principalmente vocês, jovens. O que estamos aprendendo aqui? Deixe que os mandamentos, os ensinamentos, sejam o seu adorno, como um colar. Ora, deixe a sua vida refletir a vontade de Deus. Deixe ser o que as pessoas veem em você. Deixe que seja aquilo pelo qual você é conhecido que o torna excepcional e atraente.
Agora eu quero enfatizar isso apenas por um momento, porque é muito importante. Muitos, especialmente os jovens, nos últimos anos, sofreram terrivelmente. Terrivelmente. Alguns com depressão, outros com anorexia, todo tipo de coisa. Eu penso que uma das razões é que elas vão às redes sociais e veem todas essas outras jovens que passaram 20 horas se preparando para algum tipo de foto no Instagram. Então isso será retocado e tudo mais. E essa imagem de beleza que está sendo retratada por aí, que é total e completamente irreal. É simplesmente distorção. É impossível, ok? Então eles estão estabelecendo uma meta que é literalmente impossível. E também posso dizer a você, mesmo para um jovem exigente, você olha para isso e pensa, não quero fazer parte disso, isso não é atraente. Alguém que se preocupa tanto com a sua aparência física que se torna uma obrigação se arrumar e se exibir nas redes sociais. Isso realmente mostra o quão caídos nos tornamos. Ora, o que deveríamos estar fazendo? Crescer em virtude. Crescer na semelhança de Cristo. Que seja isso. Então você vê essas garotas e supostamente elas fazem tudo isso e são conhecidas por sua beleza ou por qualquer coisa, ok? Mas você deve se perguntar, pelo que você quer ser conhecido? E a Bíblia diz pelo que você deve ser conhecido. Não, ela não diz para você negligenciar a sua aparência física ou não se importar com ela. O que está dizendo é, coloque as coisas mais importantes em primeiro lugar. E a primeira coisa pela qual você deseja ser conhecido, seja você uma jovem ou um rapaz, é querer ser conhecido pela virtude divina e a semelhança de Cristo. Você precisa ser famoso por isso. Não por causa do seu penteado, da sua roupa ou do jeito que você... Não. Você precisa ser famoso e conhecido nas portas da cidade, como vemos em Provérbios 31 sobre a mulher virtuosa. Você precisa ser conhecido por sua virtude. E quero te dizer uma coisa. É verdadeiro o provérbio que uma mulher bonita sem virtude é como um anel de ouro no nariz de um porco. É realmente real. Não importa a aparência física e a beleza de tal. Se a mulher não tem virtude, nem piedade, nem inteligência, nem compaixão, nem santidade, ela é simplesmente distorcida, feia, deslocada e errada. Então, eu realmente quero apelar às jovens por aí para que vocês se entreguem à virtude. Se você vai se enfeitar, e não há nada de errado com um colar ou coisas assim, mas se você vai se enfeitar, faça com que seja com a palavra de Deus. A palavra de Deus. E quero ler isso novamente. Deixe que o seu adorno, deixe que o que as pessoas vejam, deixe o que te faz conhecido seja a virtude. Faça com que as pessoas digam isto, aquela garota ou aquele jovem excepcional, por causa de sua semelhança com Cristo. Entende? Ora, eu sei que as pessoas não falam muito assim, mas deveríamos, porque essa é a verdadeira beleza. Provérbios 3, 22 diz... Porque eles, os mandamentos, serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Eles te farão linda. A obediência a Cristo tornará você bonita para Deus e para aquelas pessoas que realmente importam. Agora, quero ir por um momento ao capítulo 4 de Deuteronômio. E também quero te mostrar uma coisa. Vai além da beleza física. Eu sinto que é uma das passagens mais importantes das Escrituras. Deuteronômio 4, 6 até 8. Então ele está falando sobre como ele está incitando Israel quando forem para a terra prometida, onde haveria gentios e outros. Ele diz, vocês precisam guardar os mandamentos. Então ele diz, por quê? Deuteronômio 4, 6. Guardai-os, pois, e cumpri-os. Não apenas guarde-os, mas pratique-os, cumpra-os. Porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão, certamente este grande povo
é gente sábia e inteligente. Entende? É a obediência aos mandamentos de Deus que os distingue como uma grande nação e como um povo sábio e inteligente. Na medida em que uma nação, qualquer nação, se submeter à palavra de Deus, será uma grande nação sábia e inteligente. Na medida em que se afasta, bem, acontece o oposto da sabedoria, tolice. Qual é o oposto de importante? Insignificante. Qual é o oposto de inteligência? Mais uma vez, tolice. Em seguida, continua o versículo 7. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Ora, Israel deveria ser conhecido por duas coisas: a proximidade de Deus com eles, um relacionamento real e duradouro com Deus, e a submissão à vontade de Deus, que os tornaria excepcionais entre o povo. É a mesma coisa. Se você estudar a história da igreja, os homens e as mulheres que fizeram coisas excepcionais em nome de Cristo, seja na atividade missionária ou mesmo em governos das nações, é isso. Foram pessoas que tiveram um relacionamento íntimo com Deus por meio de Cristo. E foram pessoas que se submeteram à vontade de Deus. Eles conheciam a vontade de Deus e obedeceram essa vontade. E é isso que você deve fazer. E eu imploro a você. Os jovens querem ser conhecidos pela sua, não sei, fisicalidade, pelos seus esportes, talvez pela sua riqueza. As meninas talvez queiram ser conhecidas por sua inteligência, beleza e graça. Parte disso é bom, mas o que você precisa entender é que não é o melhor. O melhor é ser conhecido pela sua conformidade com Jesus Cristo. E essa será a sua verdadeira força, a sua verdadeira beleza. Vamos ao Senhor em oração. Pai, obrigado pela tua palavra. Oro para que você a utilize na vida do seu povo, especialmente dos jovens, Senhor, que ele se afaste de todas as tolices deste mundo, de todo o barulho, de todo o clamor. Tantas as vozes, a maioria delas são ruins. Ajude as crianças, ó Deus, ajude os jovens a reconhecerem a cada momento que precisam de Ti, a apegar-se à Tua palavra, recorrer à Tua força em oração. Por favor, Senhor, ajude-os. Em nome de Jesus. Amém.